Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou responder dois comentários, né? O primeiro que foi feito pelo Felipe Gouveia, há 6 dias atrás, e a Luciana Cândido. Até falei sobre esses comentários no vídeo passado, mas é um tema meio complicado, então eu tive que pensar um pouco para responder. E essa foto que eu estou usando aí atrás, ela faz parte do primeiro comentário, né, que é sobre tubulações, né, de gases medicinais, e o segundo vai ser sobre o bisturi elétrico, um vídeo que a gente fez no passado. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta, que é o seguinte. O vídeo foi gases medicinais e suas cores. Quais são as cores dos gases medicinais? E aí o Felipe faz o seguinte, qual o tipo de cano e solda usados nessas tubulações de gases hospitalares? Isso é uma questão muito interessante, né? Dá um desdobramento aí complicado. A gente que está na área sabe que é de cobre, enfim, e que a legislação permite o PVC para a rede de vácuo. Então, bora rodar a vinheta para a gente detalhar esse negócio aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente deve fazer é procurar a lei, né? E a nossa lei aqui, o que a nossa lei fala, né? A nossa lei hoje é a RDC 50, Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa. E é curioso, né? Porque assim, a questão da nossa lei, né? Quando você vai na RDC 50, a lei manda para um conjunto enorme de normas. Se você construir um hospital, você precisa de dezenas de normas diferentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, o que me chama a atenção é o seguinte: primeiro, o cidadão não pode alegar desconhecimento da lei. E para ele entender a lei tem que ser pública, está disponível para ele poder ler, interpretar e tomar alguma atitude. Mas quando se trata da RDC 50, como ela remete para várias normas, e as normas no Brasil são vendidas, né, fica aí um fato interessante. Quer dizer, para eu entender a lei, eu preciso de gastar dinheiro? Não deveria ser assim, né? Mas hoje está assim, e infelizmente. A gente deveria ter como o sistema o NHS da Inglaterra, ter uma série de documentos disponíveis, gratuitos, com todo o conjunto de informação necessária para você tratar de vários aspectos da infraestrutura. Então, vamos dar uma olhada na RDC 50, depois nós vamos olhar a NBR 12188 de 2003 e vamos analisar a última de 2016 para vocês entenderem aí o que eu estou querendo dizer, né? Eu sou a favor que a Anvisa edite documentos que o próprio documento sozinho ele é suficiente para a gente entender o que fazer da maneira correta. Então vamos ver a RDC 50 aqui para eu fazer uns comentários para vocês. Então está aqui a RDC 50, o item 7.3, que fala das instalações fluidomecânicas. Então você veja, ó, nos casos não descritos nessa resolução, são adotadas como complementares as seguintes normas, ou seja, eu vou ter que gastar dinheiro, né? O hospital tem que ter aí à sua disposição esse tipo de norma para que o pessoal da engenharia possa trabalhar dentro da lei. No meu ponto de vista, é uma contradição enorme, né? Mas vamos lá ver o que ele fala do material. Então, instalações fluidomecânicas, entra o vapor, gás combustível e chega aqui nos gases medicinais. Então, se você continuar descendo aqui, eu deixei marcado, você vai ver que é o seguinte, ó, as tubulações, válvulas reguladoras de pressão, manômetros e outras válvulas que fazem parte da central devem ser construídos com materiais adequados ao tipo de gás, com o qual irão trabalhar e instalados de forma a resistir às pressões específicas. Veja, aqui, aparentemente, já existe um conjunto de informações suficientes, né? Vamos pegar o oxigênio. Se eu escolher qualquer material que seja compatível com o oxigênio e que resista à pressão com que ele vai trabalhar, eu poderia usar qualquer material. Eu não teria nenhuma dúvida para além da lei, porque aqui já é suficiente. Você pega um indivíduo que não é especialista na área, trabalha com sistemas pneumáticos, ele vai escolher um material
qualquer, como o caso da foto que está atrás aí, que eu mostrei no início, que é um caso de uma instalação de ar comprimido que foi feito todo com tubulação de plástico, né, com polímero. Então, assim, a instalação está errada. Então, se o indivíduo leu esse documento e essa lei e não teve dúvida nenhuma, ele não iria procurar a 12.188. E aí, o que acontece é a instalação da forma como vocês viram ali. Agora vamos dar uma olhada ali no que fala na NBR 12.188, que é essa aqui é de 2003. Né? Então, como eu tinha respondido para o Felipe, que era material de cobre e que tinha uma quantidade de prata na solda, né? Você veja que em 2003 ele colocava aqui, ó, todas as conexões usadas para unir tubos de cobre ao latão devem ser de cobre ou latão, devem ser de cobre, bronze ou latão, laminados ou forjados, construídos especialmente para serem aplicados com solda forte, solda prata. Então aqui, quando eu respondi para ele por escrito, né, eu estava ainda pensando nessa legislação, mas a atual ela já nem menciona a palavra prata na norma. Né? Então, aqui, se você procurar cobre, né, eu vou ter cobre aqui, na mesma frase, né? E depois ele diz o seguinte: o material dos tubos para o gás e vácuo deve ser de cobre ou aço inoxidável, sendo permitido para a rede de vácuo o uso de tubulações de PVC. Isso porque o vácuo é uma pressão muito baixa e o PVC seria suficiente, aí não teria problema nenhum para, vamos dizer, operar o sistema de exaustão, né, de sucção de secreções. Agora, a NBR 12.188 de 2016, por sua vez, deixa eu ver aqui, se você colocar a palavra cobre, ela aparece algumas vezes, né, uma norma aqui, a 13206, diz aqui que a rede do consultório odontológico deve ser de cobre, conforme os requisitos dessa norma. A grande maioria que eu tenho visitado e analisado são de plástico. Né? O pessoal usa de plástico e até poderia, não vejo problema nenhum em usar o plástico, né? Principalmente hoje é possível encontrar no mercado tubulações que são dopadas, né, com substâncias antimicrobianas e que inibe ali o crescimento de micro-organismos. E onde mais que tem aqui? O material da tubulação para o gás para dispositivo médico e para vácuo deve ser de cobre ou aço. De novo, essa denominação continua válida para o PVC. E se você procurar aqui tem mais, né? Característica dimensional do tubo de cobre, enfim. E aqui repete essa frase aqui, está igual à norma de 2003, né? Essa aqui foi revisada. E se você procurar já nessa norma a palavra prata, você não vai achar, não acha. A única coisa que você vai achar aqui, se você procurar por cádmio, por exemplo, ele faz uma referência aqui que o material, né, da solda, né, o material de enchimento para abrasagem. Abrasagem é um tipo de solda que acaba aquecendo o material por indução elétrica. Então, deve ser nominalmente livre de cádmio, com menos de 0,025% em peso. Enfim, então, Felipe, está respondido para você, deve ser de cobre, né? Se você focar só na RDC, vai ser de qualquer coisa, né, que resista ali, o material que resiste e que seja compatível com o gás. E se resistir à pressão, pode ser qualquer coisa. Então, essa é uma das razões que acaba levando às seguintes fotografias. Essa aqui, né, um sistema de filtragem do sistema de ar comprimido. O que mais que a gente tem aqui lançando aí Eu me pergunto, né, por que laje de hospital é sempre bagunçada assim, né? Não poderia ser limpa? Não poderia ser adequada, né? Um ambiente mais saudável, né? Por que essas coisas acontecem, né? São essas dúvidas aí. Então, essa questão da legislação nossa, para mim, está furado, né? Ou você faz uma lei que ela
por si só é suficiente para você interpretar e fazer o que você tem que fazer, ou fica gerando esse tipo de problema que vocês estão vendo agora. Então, pessoal, era isso aí a primeira pergunta que eu queria responder. Eu tinha comentado escrito lá que era cobre classe A, isso aí deve ser numa norma mais antiga ainda, uma versão mais anterior à de 2016. Então você vê que não fala nada do tipo de solda prata, e a tubulação tem que ser de cobre, e a RDC não é específica nesse sentido, beleza? Então vamos aqui agora para a segunda pergunta, que foi da Luciana Cândido. Ela fala o seguinte: bom dia, como é o funcionamento de bisturi elétrico sem necessidade de placa neutra? E não estou dizendo do bisturi bipolar, mas sim desses bisturi elétricos baratos, de R$ 1.700 a R$ 2.000, é apenas uma entrada do pedal e a saída da caneta. Ô, Luciana, isso aí é o seguinte, para você entender um pouco melhor aí, você tem que pensar o seguinte: o bisturi ele trabalha com frequências muito altas, né? Eu sempre brinco quando eu dou aulas, você pega uma lâmpada incandescente e pergunta: essa luz está acesa ou está apagada? Aí todo mundo fala que ela está acesa, né? E aí se acende a luz do celular também, nessa aqui, por exemplo, pergunta: essa luz está acesa ou apagada? O pessoal responde que está acesa. A lâmpada incandescente, né, como ela está alimentada aqui no Brasil, a frequência é 60 Hz, então ela está acendendo e apagando 60 vezes por minuto. O fato é que a gente não percebe, não temos acuidade visual para perceber isso. Então parece que ela está acesa, mas ela está acendendo e apagando. Já a do celular, como ela é alimentada por uma bateria de corrente contínua, ela está sempre acesa, ela não está acendendo e apagando. Então eu estou falando isso para chamar atenção para a questão da corrente alternada. E o bisturi, ele trabalha com frequências muito altas, 500 kHz ou 3 MHz, ou seja, ela vai a um valor de máximo e um valor de mínimo 3 milhões de vezes em um segundo. Então, há algumas mudanças, né? Por que a gente usa essa corrente nessa frequência tão alta? Para evitar a contração muscular. O músculo não responde, não contrai como contrai em 60 Hz. Quem tomou choque de chuveiro 220 ou 110, sente aquele beliscão, aquela contração, você fica até meio vivo, né? Porque é um tranco, uma contração importante. E o bisturi não trabalha assim. E o que acontece é o seguinte, outra coisa que você tem que saber, eu não sei qual que é a sua formação exatamente, né? Por isso que eu estou aqui pisando em ovos para falar. Mas a gente tem 3 tipos de resistências, né, à corrente elétrica. A gente tem a resistência ohmica, né, de V igual a RI, e nós temos a impedância que a gente chama capacitiva e a impedância indutiva. Está vendo essa formulinha que eu deixei aqui? Vou deixar aqui. Essa formulinha é uma fórmula que mostra a impedância capacitiva. Então, ela é 1 sobre 2πfc, onde o F é a frequência. Então, se eu pego um número, 1, e divido por um número muito grande, qual que é o resultado? O resultado praticamente é próximo de zero. Então, estou querendo dizer o seguinte: para frequências muito altas, a impedância, o acoplamento capacitivo, a impedância é muito baixa. Então, o que acontece? Os primeiros bisturi elétricos, eles eram dessa forma. Você tinha o bisturi ligado ao terra, referenciado para o terra, e o fechamento, né, do circuito com a terra era feito por um acoplamento capacitivo do nosso corpo com a terra. Então você pode ver isso aí, por exemplo, muitos fabricantes de monitor oferecem cabo de ECG diferenciado para centro cirúrgico, porque ele tem uma blindagem extra. Porque você imagina, você tem o cabo do bisturi de um lado e o cabo do ECG, do monitor, do outro lado. Então, quando um olha para o outro, com aquela frequência muito alta, forma um acoplamento capacitivo. Então, a corrente elétrica do cabo do bisturi acaba interferindo na corrente que está sendo medida ali pelos eletrodos do monitor de ECG.
Então, o princípio de funcionamento é esse. Depois, né, é que ele evoluiu para o bisturi isolado, onde esse risco, né, porque o que acontecia? Se o indivíduo encostasse, por exemplo, na mesa e a mesa tivesse aterrado, a área de contato era muito pequena e a densidade, né, a quantidade de miliampere por centímetro quadrado aumentava muito e acabava queimando o paciente. Então, foi parte da evolução colocar a placa neutra, né, e fazer o retorno da forma mais segura, isolando ali o paciente da terra. Então, eu não conheço esse bisturi, eu procurei aqui, eu pedi para você mandar um modelo fabricante, né, mas procurando na literatura, né, esse aqui é um livro que eu adoro ele, já recomendei ele aqui, é o Princípios da Instrumentação Biomédica Aplicada, e tem aqui no capítulo, na parte de energia radiante, dispositivos de energia radiante, ele tem dizendo exatamente isso. No início da eletrocirurgia não existia, o eletrodo dispersivo não era usado. O caminho de retorno da corrente era proporcionado pela capacitância distribuída entre o corpo humano e a Terra. Então é como se o corpo humano e a Terra, tudo que está em volta, enxergasse um ou outro e formasse ali um acoplamento capacitivo. Com a frequência muito alta, a impedância muito baixa e você conseguia fechar o circuito. Então eu nunca vi esse bisturi, tá certo? Deve ser por baixa potência, baixíssima corrente, que deve permitir fazer esse fechamento do circuito dessa forma, tá? Então, eu não sei se ficou claro, né, mas eu acho que é importante, se você é da nossa área, se você é engenheira, técnica, tecnólogo, enfim, ou mesmo uma artífice, que você procure estudar um pouquinho mais sobre as correntes elétricas em alta frequência, que tem uma série de aplicações na área da saúde, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje era para responder essas duas perguntas. Quero aqui agradecer demais o apoio de vocês. Já já a gente vai chegar no canal aí com 1 milhão de visualizações, e isso é devido ao apoio de vocês, né? Por isso eu sou muito grato, né? E espero aí poder continuar com o canal, com esses vídeos aí, pelo menos numa frequência semanal, ok? Então é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!